Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos tratar do núcleo do Evangelho. É a parte, sem sombra de dúvida ou de medo de errar, que faz a inovação nas interpretações que o Cristo traz à Terra, em relação a tudo quanto se desdobrava no judaísmo de então. Quando a gente pega o Evangelho de Mateus Levi, um evangelho que já foi chamado de Evangelho dos Excluídos, porque ele é marcado pela experiência da percepção de que para servirmos a Deus, não precisamos estarmos isentos de problemas. Para servir a Deus, eu não tenho que estar equilibrado economicamente. Para servir a Deus, eu não preciso estar bem no casamento. Para servir a Deus, eu não preciso estar perfeito fisicamente. Eu sirvo a Deus com a minha boa vontade. E com a minha boa vontade, eu ofereço os meus dons. Essa foi a percepção de Levi. E essa percepção rompe aquilo que a gente conversava no início da reunião, na mensagem, da percepção fenomênica das coisas. Porque o reino dos céus não é perceptível aos olhos. Ele não vem com aparências exteriores. Para alcançarmos o reino dos céus, é necessário que a gente abra os olhos para enxergar por dentro, para ultrapassar as aparências. E é nesse sentido que o amar aos inimigos nos exige ultrapassarmos as aparências. É a principal lição do cristianismo. Porque à época de Jesus, havia, grosso modo, duas grandes correntes de interpretação, dentro do próprio campo farisaico. Uma legatária de um rabino destacado chamado Hilel. Hilel era avô de Gamaliel. E o Gamaliel é aquele Gamaliel do livro Paulo e Estevão. Gamaliel que entregaria a direção do Sinédrio a Saulo. Para Hilel, toda a humanidade era filha de Yahvé. O amor de Yahvé se estendia sobre toda a humanidade. Portanto, não somente os judeus eram legatários do seu cuidado, e toda a humanidade é irmã. Mas para um outro grande rabino da época, grande pela sua influência, chamado Shammai, e quando um rabino era grande, os judeus o chamavam de Rabã, apenas os judeus eram legatários do amor de Yahvé. Então é por isso que quando Jesus volta da sua viagem a Samaria, que é prevista lá no livro de Oséias, quando Oséias se refere a duas esposas que eram virgens e se prostituíam. E tendo se prostituído, um dia voltariam a ser virgens. E a pessoa pensa, como assim? Não tem nada a ver com sexualidade. Ele está falando de Israel, enquanto tribo de Judá e Samaria. O número 10 na Torá e nos evangelhos indica separação, incompletude. E o número 12 indica reunião. Assim nós temos as 12 tribos unidas e a separação das tribos de Samaria e das tribos de Judá. A parábola das 10 virgens, os 12 olheiros que Moisés enviou para a terra prometida. E 10 voltaram dizendo que era uma terra horrível, onde havia antropofagia, onde não havia água, e 2, Josué e Calebe, retornaram dizendo que era uma terra abençoada, onde manava leite e mel. E isso a gente encontra os 12 discípulos de Jesus. E daí por diante. Os números recorrem porque a Torá tem formas literárias e recorrências numéricas. De forma que quando a gente vai para um relato romano, fosse, por exemplo, um relato da invasão de Jerusalém, da retomada na grande revolta, sob Tito e Vespasiano, quando então eles voltam com os espólios de Jerusalém, eles chegavam diante do Senado e povo de Roma. Apresamos tantos prisioneiros, trouxemos tantas moedas, tantos bens, tantos escravos. Havia, como em Heródoto e Tucídides, os historiadores gregos, uma preocupação de descrever o que havia ocorrido. Não é que na linguagem judaica não haja isso, e não haja mesclas históricas na linguagem, mas predomina uma lógica simbólica, que é necessário quebrar.
Então, quando a gente vai entender essa questão da extensão da paternidade, qual a função de entender isso no mundo antigo, em relação ao pensamento dos judeus? Compreender quem os judeus considerariam como seu próximo, como seu irmão, como digno da filiação divina, digno do cuidado. Então, quando Jesus volta da Samaria, que representava a esposa, que voltaria à fidelidade, representada pela metáfora da virgindade, ele buscava reunir Judá novamente a Samaria. E o que ocorreu? Israel e Samaria se uniriam no seu coração, e ele volta para Jerusalém, e ao entrar na cidade, um doutor da lei, que deveria ser partidário de Shammai, ou das ideias da exclusividade, é quase um sionismo, a gente não pode chamar de sionismo, que seria anacrônico, mas é um pensamento de exclusividade judaica. Ele pergunta a Jesus o que ele faz para merecer a vida eterna, e Jesus, então, fala dos mandamentos. E ele pergunta quem é o próximo, e Jesus não confronta com ele. Porque a divindade e a sua expressão não disputam com as vaidades humanas. Jesus esclarece, e ao esclarecer, conta uma parábola, a parábola do samaritano. E nessa parábola, aquele que era considerado indigno diante dos olhos daquele judeu de Jerusalém, que fazia parte do grupo dos seletos do templo, dos sacerdotes, ele é quem reúne as virtudes que são esperadas. E com isso Jesus o confronta em seu coração, a considerar próximo alguém que fugia à comunidade daqueles que ele considerava eleitos. É uma prefiguração, então, diante do coração daquele homem, da ideia do amor aos inimigos. E é interessante, quando a gente vai ao Evangelho de Mateus Levi, está lá, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos. Deves amar o teu próximo, na tradução do meu amigo Haroldo Dutra Dias, e odiar o teu inimigo. Aí a primeira pergunta que a pessoa faz é assim: onde está na Torá dizendo que a gente tem que odiar o inimigo? Você pode procurar na Torá inteirinha. Leviim, Ketuvim, você não vai achar. Porque não tem. Porque os judeus tinham a Torá escrita e tinham uma Torá oral, representada pela interpretação dos sábios. Antes de 1947, quando o manuscrito QS ainda não tinha sido encontrado, lá em Qumran, que a gente geralmente chama os essênios, né? Era uma comunidade separada dos judeus e que se considerava mais pura. Eles esperavam efetivamente que um dia Yahvé enviasse os seus anjos para promover um confronto físico, no qual eles prevaleceriam sobre os sacerdotes do templo. Então, claramente, você tem uma expressão de ódio em relação àqueles judeus e aos outros povos que não eram alinhados ao seu pensamento. Então, embora não estivesse escrito na Torá para odiar os inimigos, era pensamento comum, era interpretação difundida, que se deveria odiar aos inimigos. Portanto, a fraternidade e o perdão seriam exclusivos a certo grupo de judeus, aqueles que compartilhassem das suas ideias, aqueles que compartilhassem da sua religião ou da sua interpretação religiosa. E é justamente isso que vai se quebrando, e quando chega em Paulo, a partir da contribuição de Jesus, essa paternidade divina é entendida como estendida a todos os povos da humanidade, representados por gregos, posteriormente por gauleses, por toda a comunidade daquela universalidade do Império Romano, que passa então a ser digna do amor de Yahvé. E Yahvé deixa de ser aquele Deus tribal dos judeus, para ser o pai amoroso de toda a humanidade. Na expressão judaica, Abba, paizinho, a expressão íntima, que então remete a amor, a cuidado, a preocupação. Na metáfora da ovelha, que perdida, o pastor deixa as outras e vai buscá-la. E é nesse sentido que Jesus nos convida a amarmos o nosso inimigo. Fazei o bem a quem vos faz o mal, e rezai por quem vos trata com maldade. São 3 etapas. Porque uma coisa é você não fazer o mal a alguém. Meu amigo Alarcon, meu colega da UFCG, ele dizia que o avô dele dava uns 4 conselhos a ele. O primeiro era: não mexa com quem está quieto. O segundo era: não chame quem vai passando.
O terceiro era: não discuta com quem acha que está certo. E o quarto é: não dê ideia doido. Então a pessoa acha que dentro desses parâmetros, assim, eu estou vivendo tranquilo, quando a pessoa me incomodar, eu estarei justo em retribuir o mal com o mal. Isso é um pensamento muito característico das sociedades que se desenvolveram no planeta. Porque até Jesus era muito comum você ver em qualquer código da humanidade que a gente deveria fazer aos outros aquilo que os outros fizessem para conosco. Nos Analetos do Confúcio, na doutrina do Lao Tzu, lá no Tao Te Ching, o caminho e a sua interpretação. Na doutrina budista, desde a Mesopotâmia antiga, no Avesta do Zoroastro, você vê a ideia da reciprocidade. Agora, retribuir o mal com o bem e amar os inimigos é algo que exige uma interpretação mais profunda. É algo que quebranta o nosso coração um pouco mais, porque implica em enxergar além das aparências e estabelecer um ajuste de expectativas. Não se espera da macieira jovem a produção da maçã madura. Primeiro a semente, depois a planta, depois o fruto. É uma violência em relação aos outros, expectar por algo que a pessoa ainda não pode oferecer. E é nesse sentido que a gente situa a frase de Jesus: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus está, em primeiro lugar, nos convidando à universalidade da interpretação da noção de fraternidade. A lei é uma só e o Senhor é um só, de forma que se viesse aqui agora alguém de Andrômeda, alguém de Sírios, a gente reconheceria nesse ser um irmão. E a lei desse ser seria uma só. E não obstante esse ser possa chamar a divindade das formas mais diversas, a divindade é uma só. Não há qualquer canto do universo em que nós possamos nos esconder dessa divindade, porque ela está onipresente, dentro de nós, no nosso próximo. E essa divindade é amor, e esse amor se expressa como misericórdia. Misericórdia cuidadora, misericórdia amorosa, que nós temos a obrigação de estendermos aos nossos irmãos. É nesse sentido que todo tipo de facciosidade está no nível da horizontalidade materialista. Como dizia o Teilhard de Chardin, tudo que sobe unifica. Seria o monoteísmo simplesmente a compreensão da unidade da divindade? Ora, essa é a lição básica do monoteísmo. Isso aí lá no Amenófis, no Akhenaton, a gente já tinha, lá no Egito Antigo. É muito mais do que isso. A ideia do a ideia do uno, se completa em nós quando nós entendemos que eu e o outro somos um. Quando isso é compreendido em profundidade, tanto a expressão de perdão, quanto a expressão de identificação psicológica com o sofrimento do outro se completam. Nós conseguimos aumentar a nossa cognição espiritual. É por isso que na mensagem do começo da reunião, a gente via que a intelectualidade não representa necessariamente espiritualidade. Tanto em Qumran, os essênios, quanto no templo em Jerusalém, cultivava-se as luzes da intelectualidade. Mas a espiritualidade é algo mais profundo. De forma que um escravo na senzala pode estar em maior sintonia com Deus do que o padre na igreja. Porque a sintonia divina é a construção da percepção espiritual da unidade. Isso o espírito adquire não com conhecimento intelectual, embora a intelectualidade seja uma das asas da libertação. Isso se constrói com o sentimento. E o sentimento se constrói ao longo da vivência. O tempo não respeita em nós as edificações que ele não ajudou a construir. E ele simultaneamente não passa por nós em vão. E é por isso que na mensagem de Humberto de Campos, quando ele nos conta sobre o diálogo de Jesus com Pedro, que se sentia ofendido de todos os lados com o seu trabalho na Casa do Caminho. O acusavam de roubo, de desvio de dinheiro, as suas intenções melhores eram mal interpretadas. E ele estava agastado. E quando ele falava de Caifás, Jesus respondia: ele viverá.
E quando ele falava dos seus caluniadores, Jesus respondia a ele: ele viverá. E dentro do sentido de vingança que ele atribuía à Torá, e a interpretação que ele tinha até aquele momento, do livro sagrado, ele achava que a divindade teria que, nessa mesma vida, na incompreensão da profundidade do processo da eternidade, da existência, provocar um castigo, uma vingança, um sofrimento que correspondesse, conforme a lei de Talião, àquilo que você havia feito aos outros. E Jesus vem lhe apresentar uma divindade toda misericórdia. E essa misericórdia principalmente representada pelo fato de nós continuarmos vivendo. E viver é experienciar. Você, aos 20 anos, ainda não confrontou o Evangelho como confrontará aos 80. Daqui a 3, 4 encarnações, uma lição do Evangelho calará muito mais fundo. Depois de ser agredido, responder sem violência e confirmar o poder da não violência, você introjeta que é mais sábio não responder com violência. Porque qualquer um de nós, quando agredido, a primeira tendência é, pelo próprio processo de defesa natural, responder. Aquilo que você constrói depois é que faz a diferença. Dentro dos processos de defesa masculina da honra, construídos secularmente no mundo ibérico e que nós recebemos aqui na sociedade nordestina, brasileira, você vai a uma festa com a mulher, alguém passa a mão na mulher. Qual a sua resposta? Bom, intelectualmente é uma coisa, o automatismo é outro. Você recebe a notícia de que a mãe desencarnou. Você sabe da imortalidade. No primeiro momento, todas as suas encarnações, todo o seu processo fisiológico, toda a herança coletiva da ideia de que a mãe desencarnou vem a você. Mas logo depois você mobiliza a sua fé. Logo depois você mobiliza a sua experiência da imortalidade. E aquilo consegue gerar em você uma resposta. Por que a gente faz kata no aikido, no karatê? Para automatizar. Assim como a gente automatiza o mal, a gente pode automatizar o bem. Porque o bem é da nossa natureza. Tanto é assim que quando Jesus está naquele processo da mulher adúltera, e ela vai ser apedrejada, quando ele vai falar do fato de repudiar a mulher, ele vai dizer, no princípio não foi assim, ou seja, nós não fomos programados para responder à violência com violência. Dentre as artes marciais japonesas, aquela que é considerada a mais elevada é o Aikido, porque Morihei Ueshiba, o seu fundador, jamais permitiu que a ideia da reação fizesse parte da arte. A arte marcial, a função dela é gerar paz onde há conflito, é neutralizar a violência, neutralizar a agressão, se possível usando a própria energia que foi gerada. Esse é o princípio do Aikido. E Morihei Ueshiba dizia, se alguém quer lutar com você, essa pessoa já está derrotada, porque o princípio do universo é a paz. Ele dizia isso com uma convicção extraordinária, e a vida dele foi a expressão disso. Né? Então o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, amai os vossos inimigos, ele vem em sequência ao capítulo 11, que é amai o vosso próximo como a ti mesmo. Os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo estão encadeados como um colar de pérolas, como um rarizar judaico. Eles estão relacionados entre si. Por exemplo, quando a gente pensa na palavra odiar, e a gente vai ao capítulo 23 do Evangelho, a gente tem a consideração da palavra odiar como amar menos. Que é aquela ideia de odiar o pai, odiar a mãe, que Jesus está dizendo, alguém pode amar menos, né? Tem que me amar mais do que ama o pai, ou amar o caminho mais do que ama o pai e a mãe. E a expressão hebraica permitia essa dupla interpretação, que o aramaico não era uma língua muito rica, mas aqui Jesus está se referindo claramente ao ódio, que alcançava aqueles que a comunidade de Qumran, e isso havia se disseminado, consideravam os não eleitos, aqueles que pensam diferente. Bom, nós estamos vivendo em um momento da humanidade em que essa ideia recorre bastante. A ideia de que nós devemos adjetivar os outros, adjetivando os outros com um rótulo, nós os colocamos no campo dos amigos ou dos inimigos e desaprendemos a discernir. Quando você não lê você é de direita e você não lê nada de esquerda, porque previamente tudo que é de esquerda é ruim.
Quando você tem preconceito com a ideia religiosa e você não lê nada daquilo, você perde a capacidade de discernimento e de análise, de perceber, por exemplo, que dentro do Islã você tem uma série de correntes muito interessantes, humanamente, de interpretação das escrituras islâmicas, mas também de possibilidades de ser humano. De perceber que o inimigo tem qualidades que nós desconhecemos, porque nós só levantamos no histórico de convivência com ele a nossa rusga com ele. Então a gente tira uma foto das pessoas, como se as pessoas não se transformassem. A gente esquece aquela analogia do Heráclito. A gente não entra no mesmo rio duas vezes, filósofo pré-socrático. As pessoas estão em transformação. Eu sempre dou o exemplo do namoro. Quando você encontra com uma pessoa que você namorou 20 anos atrás. E aí você pensa, não estou desqualificando não. Você pensa assim, como é que eu namorei com essa pessoa? Como é que é possível? Né? Mas, porque a pessoa se transformou. Ela tem preferências muito diferentes. Uma vibração, uma sintonia bastante distante da sua. Quando você vive ao lado de outra pessoa, você se transforma em conjunto. Embora cada um interprete as experiências da vida de forma particular, aquilo constrói uma comunidade de experiências vividas em solidariedade. E aquilo promove crescimento contínuo, conjunto. Né? E quando as pessoas se separam, aquela vibração que as mantinha bailando no processo da encarnação, né, ela caminha em sentidos diversos. E as pessoas estão sempre evoluindo. A gente não tem que se preocupar com o mal das pessoas. Todo mal um dia desaparecerá. Só o bem prevalecerá. Não tem que se preocupar com os defeitos das pessoas, porque os defeitos e as qualidades, geralmente, são exageros de energia. Então, você tem uma pessoa que, meus alunos em sala de aula, aquele aluno que fala o tempo todo, ele fala muito, ele tem muita iniciativa, e o aluno que é calado. São excessos. O Emmanuel fala da pessoa que é temerária. É a pessoa que é tão afoita que ela atrapalha as oportunidades. Ela não sabe esperar e analisar. E tem a pessoa que é o contrário. Ela nunca toma a iniciativa. Né? Os dois extremos são ruins, mas a vida nos trabalha equilibrando as energias. Quando você amassa a massa, argila, você tem que mexer com a mão. Quando você bate um prego, você bate com um martelo. Cada um exige uma energia própria. Cada um exige uma força. E a vida é aquilo que nos ensina a aplicar energia no lugar certo, porque nós temos uma certa quantidade de energia orgânica, biológica, sexual, motora, para manipular e utilizar ao longo da encarnação. Enquanto é manhã, ou seja, enquanto ainda temos energia física, utilizemos essa energia para o bem. A mediunidade não é orgânica, então, enquanto é dia, utilizemos a mediunidade para o bem. Quando a gente fala em mediunidade, a gente vai se lembrar daquelas expressões mais comuns a todos nós. Vamos pensar nas expressões do magnetismo. Então, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, na esteira do mesmerismo, o Allan Kardec vai fazer um comentário muito próprio à linguagem do século XIX sobre a atração e a repulsão dos fluidos. Né? Então, aquilo que Jesus diz na expressão de Humberto de Campos, por Francisco Cândido Xavier, lá no livro Boa Nova, no capítulo que trata do perdão, que ele vai dizer que o perdão não exclui a vigilância. Quando você perdoa, você estabelece um ajuste de expectativas em relação ao que o outro ofereceu, você o entende na condição dele, você o abraça espiritualmente em amor, à semelhança de Estevão, antigo Gesiel, diante de Saulo. Ele começa a conversar com Saulo, Saulo está com expressão de disputa. Porque quando nós estabelecemos um diálogo, e esse diálogo é um debate, a gente deve buscar a exaltação da verdade. E a gente deve privilegiar o respeito. Mas o Gesiel, agora Estevão, na sua condição de cristão, com aquele nome, ele estava diante de um doutor da lei que estava a julgá-lo. Ele dizia com amor, ele dizia com verdade, mas Saulo, ao falar, soltava cusparadas, cuspia no rosto dele e, por fim, bateu no rosto dele. Quer dizer, a expressão máxima do fim da política é quando alguém usa violência.
É quando você sai completamente do âmbito das relações humanas e o seu argumento foi totalmente destruído e você não suporta a derrota e por isso você usa a violência. Estevão se levanta dignamente e olha para ele com a expressão semelhante à de Jesus diante daqueles que o agrediam, ou de Pilatos que o pergunta sobre a verdade. E no nível em que Jesus compreendia a verdade, não havia o que dizer para Pilatos. Jesus se utiliza do silêncio. O que é a verdade? Então, naquele momento, o ajuste de expectativas é mobilizado, a energia desnecessária não é gasta, Jesus não se perde em bravatas, Estevão também não. E ambos enfrentam com coragem a sua batalha pela verdade, sem violência, mas o seu exemplo permanece pelos séculos adiante, mostrando que coragem não é enfrentar e gastar energia. Coragem é ser capaz de defender, até mesmo com a própria vida, a verdade. Porque nós não devemos temer aqueles que tiram a nossa vida física. Devemos temer aqueles que podem nos fazer nos envergonharmos das nossas ações. Podem nos fazer perder a dignidade. Porque aí você pode estar encarnado, desencarnado, você não vai conseguir se olhar no espelho. Como na expressão da interpretação de Emmanuel. Judas Iscariotes, desesperado com o que havia ocorrido e não era da sua intenção, ele joga as moedas no templo, eu traí o meu Senhor e o meu Mestre, eles dizem os sacerdotes, isso é contigo, mostrando o máximo desinteresse pela situação de sofrimento em que eles haviam envolvido aquele homem infeliz. Mas Jesus dá o exemplo, a primeira preocupação na cruz, no momento de se libertar do corpo físico, é com Judas. Nos conta Humberto de Campos, que no momento final da crucificação, o espírito que havia tentado Jesus no deserto se aproxima de Jesus, tentando fazer com que o Cristo sentisse mágoa dos seus discípulos que o haviam abandonado, ou então daquelas pessoas que o estavam crucificando. E então sai uma expressão de sabedoria infinita que comove ao espírito, transformando: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus fazia o ajuste de expectativas e orava para aliviar a causalidade daqueles que sofriam pela ignorância. Então, orai por quem vos trata com maldade. O Chico Xavier dizia, quando alguém está fazendo mal a gente deve colocar essa pessoa na clínica da oração. Porque a oração é ação. Oração é ação. Se a atração e a repulsão dos fluidos não nos fazem nos sentirmos bem diante de uma pessoa que nos quer mal, a pessoa tem a intenção de te querer mal. Então você vai sentir uma repulsão de fluidos. Você vai sentir com o seu ser espiritual o aroma, digamos assim, se a gente for usar a palavra miasma, for interpretar o que significa miasma, né? O aroma, a emanação do sentimento ruim que o outro tem. Se a gente tem sensibilidade, a gente sente. Mas a gente tem que transformar aquilo, e a forma de transformar isso é a oração. Então, quando a gente percebe, a gente ora. É muito bom saber quando alguém deseja mal para a gente. Porque quando é alguém que a gente prejudicou, a gente deve tentar reparar o mal que causou. Mas quando a gente não pode imediatamente, a gente vai orando, coloca a pessoa na clínica da oração. Orar pelo inimigo tem uma força muito grande. A gente começa a transformar a nossa visão sobre o outro. Aquilo que eu falei da fotografia que para no momento, os budistas dizem que para a gente perdoar, a gente tem que fazer uma espécie de tábula rasa das experiências da encarnação. Que nós somos seres de história. O Nietzsche tem uma alegoria bem interessante, que ele pergunta a um ruminante sobre o sentido da vida, o ruminante até pensa em responder, mas aí ele esquece e volta a mastigar, né? Nós não, nós carregamos o peso da memória. Quando a pessoa lembra uma outra encarnação, esse peso aumenta mais ainda. A gente carrega a impossibilidade de perder a consciência, não há como perder a consciência. Não há como morrer. Tem pessoas que se enganam achando que suicidando vão morrer. A morrer é impossível. Encerrar a consciência com as causas e os efeitos das nossas escolhas é impossível. Nós somos processo contínuo. Quando a gente é processo contínuo, a gente cria uma consciência histórica e a gente cria atavismos e cristalizações de comportamento. Tentar zerar isso é tentar ir à raiz dos condicionamentos.
Um condicionamento é pensar que o outro quer nos agredir, é pensar que o outro é ruim. Então, quando a gente vai na origem do sentimento, a gente tenta voltar no momento em que aquelas experiências ruins com o outro ainda não tinham ocorrido. E a gente começa a orar pelo ser espiritual do outro, pela individualidade dele, porque o que é histórico é personalidade. Por isso que o budismo diz que a personalidade é um conjunto de agregados, de nexos que passam. Você não é médico, você está médico. Você não é professor, você está professor. Por um periodinho de tempo, 30, 40 anos. Se a gente for fazer uma estatística, pouca gente chega a isso. Por quanto tempo você tem sua casa emprestada? Por quanto tempo você tem seu carro emprestado? Seu corpo emprestado, por quanto tempo a gente vai ter o corpo da gente emprestado? Observe que, enquanto a gente está falando aqui, quantas pessoas desencarnam. Então eu vou tomar o outro por essa personalidade passageira e sentir ódio dele? Me envenenando? Ainda que o outro tomasse a minha cidade, matasse a minha família, destruísse as minhas instituições, isso seria passageiro. Eu não vou criar para mim o peso de uma mágoa permanente, de um ódio, um desejo de vingança, quando a experiência que eu atravesso. A minha individualidade é eterna e indestrutível. O resto é calidoscópio. Que você olha a areinha, cada hora está num lugar. É impermanência. Quando você achava que estava continuando, termina. Quando você achava que estava vigoroso, você vê um lutador saudável, né? Ele adoece e morre. O japonês dá o exemplo da cerejeira em flor. Basta um vento, alguém pegar, eu já tive experiência, né? Pega a cerejeira e faz assim, caiu todas as flores caem. E isso era o samurai quando ia para a guerra, porque ele ia todo bonito com a armadura, né? Bastava um golpe de espada e tudo aquilo caía. Assim é o homem físico, porque o homem espiritual é imortal. Então a gente não pode considerar as coisas do homem físico em condição mais importante que as coisas do homem imortal. Aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Né? O que significa que alguém como meu amigo Érico Miranda, que passou pela desencarnação do filho jovem, ele tem com ele o atavismo da lembrança, né? A condição da desencarnação, porque nós somos espíritas há quantas encarnações? Há quanto tempo você vem meditando sobre a imortalidade? Há quanto tempo você vem experienciando a fé diante da morte? Então, assim, quando a gente passa pela surpresa da desencarnação, a gente responde como todo mundo. Igual eu falei, na hora que você leva o soco no rosto, você pensa em revidar. É aí que você mobiliza o que você aprendeu. Aí que você mobiliza a experiência. Ah, quando eu fiz assim no passado, foi ruim. É assim que todo mundo faz. E assim, é por isso que as coisas vêm continuando assim. E eu posso mobilizar uma resposta diversa. E aí você mobiliza aquilo que está lá no livro Pensamento e Vida do Emmanuel. Foi uma cartilha que Emmanuel escreveu para as pessoas que vão reencarnar. Então, um pequeno livro gigante. É uma cartilha escrita por Emmanuel para as pessoas que vão reencarnar. Aí um coração querido, eu fico imaginando quem é, talvez seja o Chico, né? Pediu que ele trouxesse para a Terra o livro, para que as pessoas continuassem lembrando do que tinham estudado antes de encarnar. Então veio o livro Pensamento e Vida. Tem um capítulo chamado Vontade. Então o sentimento mobiliza a vontade. Porque Jesus perdoou, mas a gente não perdoa imitando Jesus. A forma da gente perdoar é própria, pessoal e intransferível. A nossa evolução é caminho solitário, embora a convivência com os outros seja solidária. As experiências da Terra são solidárias. Mas no momento da desencarnação nós estaremos solitários com a nossa consciência. E o que é que você vê logo ao desencarnar? A continuidade dos pensamentos, sentimentos, projeções e imagens que você mantinha mais comumente ao longo da vida, que formavam um atavismo, um hábito, uma continuidade. É por isso que as pessoas têm medo de morrer. É por isso que elas se desesperam diante de situações de pobreza repentina, morte de alguém na família. Que é natural que a pessoa sofra, mas a revolta faz daquilo insuportável. E você começa a se maltratar, e você começa a se destruir. Que existem formas muito diferentes de sofrer. O Chico dizia, né? Há chuvas que constroem e há chuvas que destroem. Lágrimas são também assim.
Então, quanto maior a elevação, maior o sentimento que você passa diante da morte, diante da agressão. E o que é importante é o seguinte, é a mensagem importante do Espiritismo. Isso não significa anulação do sentimento. Não significa imunidade às experiências de dor da vida. O Espiritismo não quer afastar a dor, mas ele não busca a dor. Ele busca meios de, com sabedoria, lidar com a dor inevitável. Existe a dor de estar encarnado. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o livro é a mensagem A Melancolia. De vez em quando nos alcança uma tristeza. Por quê? Porque quando eu durmo, eu atravesso a parede, eu vou onde eu quero. E aqui no corpo físico eu estou limitado. É tanto assim que certa vez eu li um psicanalista chamado Karl Menninger. E ele fala sobre a ideia de autopunição. Ele escreveu um livro chamado O Homem contra Si Mesmo, norte-americano. Herdeiro do pensamento freudiano, o livro é muito interessante, leiam, é bem interessante o livro. E nesse livro, desse psicanalista, ele fala desse desejo de destruição. Eu comecei a pensar, esse desejo de destruição vem do desejo de destruição do corpo. Porque todo ser humano, no íntimo do subconsciente, não gosta do corpo, porque o corpo é uma limitação à sua liberdade. Mas o corpo é o construtor das nossas asas da liberdade verdadeira. Porque sem viver no corpo as experiências de libertação, a gente não tem liberdade verdadeira. O que significa o seguinte, se você passasse para o mundo espiritual agora, sem resolver o que tem que resolver, você não se sentiria livre. Você sentiria vontade de retornar à Terra e isso não te daria paz. Até que você resolvesse o que tem que resolver. Ora, o que eu tenho que resolver? Bom, está lá no livro Boa Nova. Simão, é Jesus falando com Pedro. Os laços de afeto são caminhos misteriosos que nos conduzem a Deus. Então não é assim, não é a briguinha com a esposa, não é o problema com o filho, não. Aquilo ali é o essencial. Aquilo não é um adereço. E o principal da sua vida é ganhar dinheiro. Aquela relação com a menina que trabalha na sua casa como sua secretária, às vezes é sua filha da vida passada que está retornando. Não pode ser ruim. Não pode ser relação de desprezo. Não pode ficar coisa sem ser resolvida. Porque isso cria doença, que isso interrompe a encarnação mais cedo, que isso fecha caminhos de evolução, de libertação. Porque quanto mais cedo a gente se libertar, melhor. Quando a gente puder vir à Terra por opção, vai ser uma maravilha. Por enquanto, vir à Terra é desvencilhar-se de laços de afeto mal resolvidos. Porque a gente gravitava em direção ao dinheiro, aos interesses pessoais, à vaidade, Libertar-se da vaidade é importante para perdoar, porque a gente se liberta da noção de honra pessoal. A gente começa a perceber que ninguém nos desvaloriza. Nada é capaz de nos desvalorizar. Quem tinha isso muito forte, naturalmente, é Jesus. Jesus não expressa insatisfação quando está sendo chicoteado, nem se sente humilhado, porque é impossível humilhar a um Cristo. Ele tem uma noção do seu valor extraordinária. Ele nos suportava por amor. Por isso que o padre Antônio Vieira disse que aqueles últimos momentos de sofrimento, ele queria aumentar. A nossa noção relativa de tempo é diferente da noção do Cristo. Ele queria aumentar porque ele queria contribuir, fomos nós que o expulsamos. Fomos nós que o expulsamos. Que a noção de tempo é relativa. O tempo é relativizado pelo amor. É por isso que quando você ama muito, uma pessoa que eu amo muito está desencarnada, meu avô. E eu sempre digo, eu não sinto com a desencarnação do meu avô, não obstante a saudade, eu não sinto isso como uma coisa ruim. E eu nunca fiquei chorando ou pedindo que ele voltasse ou que ele estivesse próximo de mim, porque eu não suporto a ideia de causar a ele qualquer incômodo no mundo espiritual. Porque a relação é tranquila e harmoniosa, é a certeza da imortalidade. De vez em quando o Espírito chega e toca o meu ombro. Eu sinto fisicamente e sinto o perfume. Aí eu fico feliz. Mas eu nem chamo, nem em pensamento, porque eu quero que ele tenha a liberdade de vir. Porque quando a gente ama, a gente permite plena liberdade. E está feliz porque o outro está feliz. A gente vai construindo isso gradativamente. Por isso que o amor relativiza o tempo. Os tempos de espera pelo ser amado são relativizados pelo muito amá-lo. Então, quando a gente ama muito, o tempo de espera é mais fácil, é mais tranquilo. E isso também em relação às experiências de sofrimento. Quanto mais amor e boa vontade a gente tem, mais o trabalho árduo, o que era insuportável, se torna suportável. Isso é sabedoria de vida.
né, que a gente vai adquirindo e aumentando ao longo da encarnação. Então é necessário orar pelo inimigo, necessário orar pelo colega de trabalho que o fluido causa repulsa, que o contato nos causa mal-estar, porque é alguém que está retornando. E nós nos magoamos em algum momento, e o seu subconsciente reconhece pela presença do outro. A gente não pode estar distraído em relação a essas oportunidades. Eu me lembro de encontrar colegas que eu tinha tido problema na carreira, no passado, em congressos, que os congressos ocorrem com certa periodicidade, e às vezes você encontra pessoas, às vezes não encontra por mais 10 anos, né? Eu dizia, essa é a oportunidade. Aqui é a oportunidade de ser o mais simpático, mais amoroso, o coração mais aberto em relação a essa pessoa. Porque eu tenho que reconquistar essa pessoa. Eu tenho que mostrar a essa pessoa que eu não tenho a carga da memória das experiências negativas. Eu não vou baixar a vigilância necessária, mas eu vou sentir amor em relação àquela pessoa. Eu vou preparar o encontro com ela por 3, 4 meses com orações de perdão. Há pessoas que na infância conviveram com pai e mãe brigando. Isso cria uma ideia negativa do casamento. Então, quando as pessoas vão se relacionar, elas sabotam os relacionamentos com base nessa experiência ruim da ideia de família. Porque, assim, a ideia de autopunição funciona muito sob esse aspecto. A gente nem sempre sabe que está se autossabotando, mas a gente se sabota. Por exemplo, alguém que sai com um carro aqui e corre, está se suicidando. Ele não está pegando um revólver dando tiro na cabeça. Na verdade, ele sente necessidade da liberdade espiritual que o corpo limita. Como ele não é espiritualista, ele não entende a necessidade dessa experiência temporária, ele procura aquela liberdade, usa droga, bebe, come demais, são as formas de suicídio indireto. E a pessoa suicida o relacionamento também. Então, às vezes, funciona muito bem você imaginar seu pai e sua mãe na sua frente, fazendo mentalizações de perdão um para o outro, como se eles se reconciliassem, mesmo que eles estejam desencarnados. Raramente a gente usa o sentimento e o pensamento contínuos com essa função. Você mentalizar o outro, eu te perdoo completamente, seja feliz. Experiências de felicidade e aprendizado venham para a sua vida. Imagine uma energia boa indo para aquela pessoa e permaneça nesse pensamento durante muito tempo, 20, 30 minutos, e comece a fazer isso periodicamente. Você vai notar que ao encontrar aquela pessoa, essa relação fluídica vai melhorar e a gente vai conseguir acesso ao coração daquela pessoa. É como com os alunos da gente. Vocês acham que o aluno presta atenção no que você fala pela experiência intelectual apenas? O aluno presta atenção porque ele se identificou com você. Primeiro você abre o coração da criança, depois ela te obedece. Né? Não adianta dar presente para a esposa, dar presente para o marido. É importante com que atitude você faz aquilo, como você faz aquilo, como você acaricia, que entonação vai na sua voz, no seu pensamento, no seu sentimento. É o sentimento que dá força ao pensamento. Não adianta tentar pensar concentradamente sem sentimento. Então a devoção, ela acelera a meditação, ela consegue subir o nível da meditação. E a gente cria aquela banda larga com a espiritualidade superior. Quanto mais a gente ama e se interessa sinceramente pelo outro, mais a gente consegue vencer a inimizade. Isso implica amor desinteressado. Né? Há pessoas que encarnam com um corpo muito bonito. E aí todo mundo se interessa por elas, sob todos os aspectos. Aí a pessoa vem num corpo não tão atraente na outra encarnação, para aprender a valorizar outras coisas. Vai passar períodos de deserto espiritual, em que ela vai ter que aprender a ser amigo sem esperar namorar com o outro, a servir a uma instituição sem esperar receber financeiramente, né? Em que você treina a atitude de Deus, que é o amor desinteressado, servir a um filho que não reconhece, mas assim mesmo continuar servindo e amando, acreditando que a semente plantada vai brotar, porque é da natureza da semente que ela brote segundo a sua natureza. O agricultor planta com certeza disso. Quando a gente come, né, 99% das vezes a gente digere, não é assim? O Emmanuel fala que isso é um ato de fé. Quando você veio para cá, você comeu? Que certeza você tinha que você ia digerir? Que quando não digere é ruim, viu? Você vai para o hospital, né? Mas o processo se completa, porque a gente confia. Né? Então, quando você planta uma semente, não desenterre a semente, não. Fez a oração, acredite na essência divina do outro. Independente das suas expressões de personalidade passageira, concentre-se na individualidade do outro. Aí vai ser mais fácil perdoar.
Há pessoas que fazem isso por tempos a fio, com quem causou a desencarnação do filho está na prisão. E há aqueles que conseguem cuidar do assassino do filho, porque essa consciência já se aprofundou num nível muito grande, né? E vejam bem, por que a gente está no Espiritismo aprendendo essas coisas? Porque a gente não aprendeu ainda a fazer isso. Tem um espírito que nasceu num ambiente, às vezes até religioso, mas ele já faz isso espontaneamente. Porque a grandiosidade espiritual não depende do rótulo religioso. As religiões são expressões estéticas do desejo que as pessoas têm de imitarem esse ou aquele espírito elevado. Agora, o que você mostra no existir. O ser se mostra no existir cotidiano, despreocupado. Aí a gente expressa os nossos atavismos, né? Então é necessário tornar isso consciente, ser expressão autoconsciente de Deus. Deixar de viver automaticamente. Transformar atavismos, cristalizações, hábitos de agressividade em respostas de amor que consigam dobrar, modificar a energia ruim. E aí a gente se torna um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É diferente de estar em paz aqui à toa, sem fazer nada. O pacificador, ele atua pela paz. Então o pacificador é indispensável. Onde havia conflito, ele traz paz. Como Francisco de Assis. Se vocês não queriam estar na Síria agora, certamente não gostariam de estar numa cruzada. Mas o Francisco escolhe espontaneamente estar na cruzada. Ele vai conversar com ninguém mais, ninguém menos que o Saladin, o líder do campo inimigo. E vai falar com ele de amor. Por várias vezes ele tem a espada ao pescoço. Mas Francisco vai e realiza o impossível. Ter um diálogo respeitoso, amoroso, com um líder do campo muçulmano em combate. Porque Francisco estava unificado, estava acima dos conflitos horizontais. Ele conseguia verticalizar. Então ele conseguia ser um pacificador. Mesmo na Idade Média, em que esses conflitos estavam ao máximo. Essa incapacidade de discernir, que hoje em dia nos alcança bastante. É quando você não consegue achar o bem no Islã, você não consegue achar o bem na esquerda, você não consegue pensar que um pensador liberal possa ter um pensamento bom, porque previamente você pensa que tudo que é de esquerda é ruim, tudo que é de direita é ruim, tudo que é islâmico é ruim, tudo que é católico é ruim, tudo que é protestante é ruim, a gente não consegue discernir, separar. Isso é a falta de inteligência, que se expressa em adjetivação superficial. O pensamento espírita é um pensamento que discerne, separa, entende, assim como Jesus diz que o Senhor separa o joio do trigo e busca encontrar, mesmo na coisa que parece ter menos virtude, virtude, graça, expressão divina. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe a buscarmos o caminho da não agressão e da pacificação.